A paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir este vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor, amém? Vem comigo ler Bíblia, vamos ler o capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos. Será uma leitura gloriosa e a nossa alma se alimentará. Amém? Você crê? Então, se você crê, eu peço com muito carinho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, @josimersouza6227 e vamos fazer missão. Amém? Envie esse vídeo, envie a palavra do Senhor para quantos você conhecer. E vamos fazer a vontade do Senhor, que é espalhar a santa e poderosa palavra do Senhor como ela é. Amém, queridos? Capítulo 9 de Romanos, que diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Irmão, que consciência bem limpa de Paulo, quando ele declara: digo a verdade em Cristo. Sim, Cristo já é a verdade. Ele diz, digo a verdade em Cristo e não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencentes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Que declaração, que saudação, né? Que sinceridade, meu Deus do céu. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Por quê? A palavra da promessa é esta: por esse tempo viverei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao receber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos. Versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham E ainda não eram os gêmeos nascidos, e nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Olha, ele nem tinha nascido ainda, o Senhor já tinha falado, né? Para Rebeca, que Esaú serviria Jacó. É isso que ele está dizendo aqui. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não dependem de quem quer ou de quem corre, mas de usar
Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ora, porque se ele não endurecesse o coração de Faraó, ele não conseguiria nem enviar as 10 pragas ali para o Egito, porque na primeira Faraó já libertava o povo e deu. Mas o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que fossem enviadas as pragas, para que o povo entendesse que era necessário eles crer somente em Deus e abandonar os outros ídolos, abandonar as falsas crenças, abandonar o eu, o ego, ter Cristo no centro, ter Deus no centro. Eles estavam muito divididos. Já não sabiam mais em que Deus crer. No Deus Criador ou naqueles deuses de bronze, de pedra que eles levantavam. Então o Senhor Deus próprio endureceu o coração de Faraó, porque ele apraz, tudo é a vontade dele. Versículo 19. A soberania de Deus. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? É uma pergunta. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Que versículo, irmão, que capítulo. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ele não é o oleiro, irmãos. Ele não é o oleiro, é ele que molda o vaso como ele quer para determinada parte que ele for usar o vaso. É esse jeito. Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Oh, Espírito Santo de Deus, está aqui, ó, versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia! Assim como também diz em Oséias, Paulo cita o livro de Oséias aqui. Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Meu Deus. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Olha só, cita Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescentes é que será salvo. Os que aguentar firme, os remanescentes, com a fé não fingida, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-iam tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Sim, seríamos destruídos sem deixar precedentes, sem ficar com só sequer. Porque Sodoma e Gomorra foi toda destruída, né? Salvou-se Ló e suas filhas. E ainda para tentar suscitar uma descendência no pecado. Irmãos, que diremos, pois? Versículo 30.
que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. A Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Ele faz uma pergunta no versículo 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. É a lei, né? Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Meu Deus. Que versículo poderoso, irmãos. Entrando no capítulo 10 de Romanos, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. A minha também, a de Paulo era também, irmãos. Você tem desejo de ver mais pessoas salvas? Tá aqui, ó, irmãos, de boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Eu oro, irmãos, por todo Israel. A Bíblia manda, ore por Israel, para que eles possam reconhecer o seu Deus, reconhecer a Jesus como seu único suficiente Salvador. Ele é o Messias, já tem judeus cristãos, mas oramos para que haja mais que reconheçam mais, porque eles dão o testemunho de que eles têm o zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, que é Jesus. O que veio, né? Porque o fim da lei é Cristo. Oh, meu Deus do céu, irmãos. Eu não entendo. Eu não desfaço a lei, irmãos, porque Jesus veio cumprir, porque ele provou que só ele conseguiria cumprir ela. Arrisca como era de fato. Mas está aqui, ó, Paulo escrevendo aos Romanos, esse grande homem de Deus. Ele coloca bem explicado no versículo 4 do capítulo 10, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Crê quem? Crê nele. Então, creu em Jesus. Creu no fim da lei. Se morreu um sacerdote, se é desfeita uma lei, é chegado um novo sacerdócio, é uma nova lei. Então, e vivemos a nova aliança em Cristo Jesus, não dizendo que não podemos nos espelhar na antiga aliança, podemos sim nos espelhar. Por quê? Porque quando Israel errou contra Deus, teve grandes, como é que eu posso dizer, benefícios. E quando eles se afastaram de Deus na lei, também tiveram grandes prejuízos. Então nós temos que se espelhar hoje na obediência à palavra de Deus mediante a nova aliança em Cristo Jesus. Ter Cristo como centro, totalmente. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todos aqueles que nele crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está por perto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Minha irmã está com a garganta um pouco atacada, mas eu sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Porém, que se diz? A palavra está por perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Uma fé não fingida. Em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, porque nele podemos obter as nossas vitórias. É somente nele. Se com a tua boca confessares,
Versículo 9, do capítulo 10 de Romanos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Oh, Ramassuremai. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Creia, creia. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Irmãos, quer ter intimidade com o Senhor, creia nele, invoca ele, suplica ele, creia nele, converse com ele, use a sua boca para confessar seus pecados, para que as portas, as legalidades sejam fechadas. Confesse. Aleluia. Sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se você tiver oportunidade, anuncie o Evangelho a todos que você tiver acesso, a seus da sua família. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder os de casa. Então, se você tem oportunidade de falar para um filho, para uma filha, para uma nora, para um genro, se você tem oportunidade de instruir o seu filhinho, a sua filhinha, ao santo e glorioso Evangelho puro, verdadeiro, genuíno como ele é, não perca tempo. A Bíblia, o céu conta conosco. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia! Anuncie coisas boas. Anuncie o santo evangelho que traz paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Não adianta querer ter santidade sem ter paz com todos. Paz verdadeira no coração. Tens algo contra o teu irmão, contra a tua irmã? Fale. Dialogue, use a tua boca, confesse, estou triste, estou magoado, estou isso, estou aquilo. É melhor tu expor o teu sentimento e tu ser perdoado do que tu guardar mágoas e te tornar uma pessoa amarga, te tornar uma pessoa inconsciente das coisas celestiais. É forte isso aqui, irmãos. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E as coisas boas que o crente pode anunciar não é nada mais, irmãos, do que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, vem nos buscar para morar eternamente com Ele. Mas precisamos confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, viver uma vida de paz e santificação para com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Irmãos, eu de todo o meu coração tenho feito esses vídeos, tenho lido a palavra, já lemos muitos livros. Temos lendo agora as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, irmãos, eu sempre digo, se um dia se perdesse por que não vai acontecer, porque já ela subsiste há 2000 anos. Mas ficasse só as cartas paulinhas. Só as cartas, irmãos. Só as cartas. Nós já não perderíamos o céu. Não tem como. Então, se essa palavra está sendo anunciada, se você está sendo avisado, creia na pregação. Não leve como um insulto para a sua vida. Não leve como uma afronta. Porque ninguém quer que tu te perca. Todos querem que toda a tua casa alcance a misericórdia do Senhor. Aleluia. Sinto a glória de Deus aqui nessa palavra, irmãos. Mas como está escrito em Isaías, Senhor, quem acreditou na nossa pregação?
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Ouviram, por certo sim. Por toda a terra se fez ouvir a tua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Mas não crer, irmãos, muitos não crêem. Às vezes até na nossa casa, na nossa família, do nosso lado a gente fala, mas eles não crêem. Eles não querem a conversão em Cristo Jesus, não querem mudança de vida, eles não querem renunciar a nada. Renunciar a isso para eles é perca de tempo, é fanatismo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porém em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve ainda a dizer, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Que nós possamos ter mais temor, irmãos, a palavra do Senhor, crer e obedecer. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Meu Deus. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia eu estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Sabe contradizente? Aquilo que você fala, você elogia, você fala, mas aí eles têm que contradizer o que tu falou para ele se sentir o seu ego. Aquela pessoa lá é uma fanática, aquela pessoa lá, e a pessoa só querendo bem, a pessoa só querendo abençoar. Mas quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Amar, irmãos, vamos amar até o Senhor Jesus voltar. E aí, o final de todas as coisas, Ele é que vai julgar, irmãos. Capítulo 11 de Romanos. O futuro de Israel. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha só Paulo, irmãos, olha quem era Paulo. De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como consta, né? Perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuraram tirar minha vida. Ele está falando aqui de Jezabel, que queria matar ele por ele ser profeta. Que lhe disse, porém, a resposta divina? O que é que Deus respondeu para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Por isso nós não podemos nos acovardar de falar a verdade, irmãos. Porque por mais que pensamos que somos pouquinhos, somos pequenos, há um povo, há os escolhidos, há 7.000. Profetas guardados pelo Senhor. Há aqueles que não se rendem, que não se dobram, que não se prostam. Eu não vou levar além o capítulo 11. Amanhã leremos o capítulo 11 por causa do meu horário. Agora que eu olhei ali o meu horário, não vai dar para terminar o capítulo 11 todo e eu quero ler bem certinho com os irmãos. Então, amanhã leremos o capítulo 11. Que é o futuro de Israel. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus, meditem nessa palavra, guarde ela, dê crédito a esta palavra, guarda na tábua do teu coração, aleluia, porque esta fé não fingida te levará a uma salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor, Deus vos abençoe poderosamente. Gratidão por estes minutos, compartilhando a santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus.